Olá, é um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Mais uma vez, agradecendo ao presidente dessa entidade, Dr. Arthur Marques, a diretoria executiva e a nossa coordenadora de Educação e Cultura, doutora Maria Edna Silva Rosa, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o Programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca junto à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias aos nossos associados escritores. Hoje, nossa convidada é Duquestei, né? Esse é o nome artístico, mas o seu nome mesmo é Duquestei Vinhas Ítavo, é associada há mais de 30 anos, é natural de Araçatuba, formada em História e professora aposentada da Rede Estadual de Ensino. Foi delegada regional de Cultura e é membro da Academia de Letras, Ciências e Artes da FEPESP em São Paulo. Duquestei é multifacetada, escritora, contadora de história, artista plástica e cantora. É autora do livro infantil A Cadelinha Sula. Duquestei, seja muito bem-vinda a este programa, é um prazer tê-la aqui conosco e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Duquestei, mais de 30 anos na FEPESP, certo? Então fale-nos da sua vida associativa aqui na FEPESP. Bom, eu fui convidada, na época lecionava na Manuel Bento da Cruz, uma escola bem grande de Araçatuba, e o regional lá de Araçatuba também era professor, meu colega, Edson Dipp. E ele convidou vários professores e na época nós todos aceitamos, porque ele fez uma boa propaganda da FEPESP e nós todos aceitamos, especialmente pelas unidades de lazer que a gente poderia frequentar. Mas eu quase não aproveitei muito porque tive 3 filhos e os filhos na época estavam estudando, não pude muito viajar. Eu participei em algumas atividades lá na regional mesmo, em Araçatuba. Exposição de quadros, fiz umas pecinhas de teatro lá no Dia da Mulher, Dia das Mães. Tudo que me pediam eu estava pronta para fazer, aliás, gostava muito de fazer. Em 2007, apareceu a inscrição para a Academia de Letras. E na época a regional, era a Edna, me ligou, você tem que fazer a inscrição. Falei, não vou fazer a inscrição não, muito longe. Não, você tem que representar a nossa região. E fiz a inscrição assim, sem nenhuma esperança, imagina, lá de Araçatuba. E foi uma alegria muito grande ter sido escolhida para fazer parte do grupo de artes. Minha cadeira é a cadeira 12, minha patronesse é a Cacilda Becker, uma artista de teatro maravilhosa, que eu adoro. Então, aí eu passei a participar mais da FEPESP aqui em São Paulo. Fiz exposições das minhas obras de arte em Bauru, em Marília, em Araçatuba. Participei de atividades culturais nessas outras regionais. Participei de viagens, de excursões organizadas pela nossa regional. Então, a minha vida passou a ser assim, mais completa nessa parte cultural, graças a essas atividades da FEPESP. Certo. Agora, Duquestei, fale-nos sobre o seu nome. Bom, o meu nome é uma junção latino-grega. Dux vem do latim, que significa o chefe, o que conduz. Tei vem do grego, theos, de Deus, o Senhor. Então, ao pé da letra, a tradução seria aquele que te leva a Deus, ou aquele que conduz a Deus. E eu completo, fiquem comigo que vocês chegarão lá. Lógico que isso é uma brincadeira. Meu professor de latim, na época que eu estudava, a gente tinha latim, que me deu essa explicação, porque eu não me conformava de ter um nome tão estranho. Uma criança ter o nome de Duquestei, né? E a gente tinha um vizinho que tinha um cachorro chamado Duque. Imagina uma criança ser chamada de Duque, porque os colegas me chamavam de Duque.
Falei, é nome de cachorro, vocês me puseram o nome de cachorro. E meu pai fala, fica calma, minha filha, quando você tiver idade, eu te conto a história do seu nome. Quando eu fiz 50 anos, eu falei, eu acho que eu já tenho idade suficiente para saber a história do meu nome, não é, papai? Falei para ele. Eu falei, você me ajuda a escrever um livro? Porque meu sonho é escrever um livro. Eu falei, lógico que eu ajudo. Então eu vou começar com a história do seu nome. Quando ele escreveu a história que aparecia o meu nome, por que eu chamava Duxtay, eu chorei copiosamente de emoção, porque foi uma emoção maravilhosa. Aí eu percebi, desculpe a emoção, mas eu percebi como foi importante eu chamar Duxtay. Hoje eu tenho o maior orgulho desse nome. Meu pai era um peão de boiadeiro e trabalhava no Pantanal de Mato Grosso quando ele tinha 17 anos. Imagina, ele nasceu em 1910, em 1927 o Pantanal era um horror, né? Um atraso. Só era mato, bicho. E ele, hoje ainda não tem tanto progresso, imagina naquela época. E ele trabalhava com um tio, irmão da mãe dele, que iam para o Pantanal buscar boi selvagem. Eles ficavam alguns dias em algumas fazendas, tentando amansar aquele gado para trazer para os frigoríficos aqui no estado de São Paulo. O ponto era Franca. E numa dessas viagens, ele pegava os bois do mato, alguns peões, levavam para o curral lá na fazenda, ficavam mexendo com esse boi, 1 ou 2 por dia, porque eles eram muito bravos, eram criados lá solto no mato. E ele, 17 anos, todo poderoso, se achando o rei da cocada preta, né? Desceu do cavalo e foi lá mexer com o boi. E o boi veio correndo e chifrou ele, de baixo para cima. Jogou ele para fora do curral, né? E ele ficou todo aberto. Toda a sua parte, seus testículos, foi tudo para fora. E a fazenda, lá próximo a Cuiabá, onde eles estavam, a proprietária era uma enfermeira francesa. O marido dela era militar, prestava serviço em Cuiabá, ele não estava. A mulher estava sozinha na fazenda com 2 mulheres índias que ajudavam ela no serviço. Elas carregaram meu pai para dentro de casa, deram uma porção de pinga para ele adormecer e costuraram ele com agulha de mão. Simplesmente isso. Ela falou para os outros peões, eu não sei se ele vai viver, mas a gente consertou o estrago. Ele ficou mais de mês lá, se convalescendo, mas ele ficou vivo. E ela deu uma notícia para ele. Olha, você viveu, mas você nunca terá filho. E ele ouviu aquilo e falou, bom, eu tenho 17 anos, eu não vou ter filho mesmo, né? Essa mulher se chamava Duxtay. No dia que ele fez 35 anos, ele se casou com a minha mãe. Minha mãe tinha 17 anos. Eu sou a filha mais velha, então adivinha? Por isso que eu chamo Duxtay. Sim. Então eu fiquei muito feliz de saber o significado, por que ele me deu esse nome. Sim, é muito lindo essa história, né? É linda, comovente, e você vê, né, que ele colocou o teu nome em homenagem a essa enfermeira. Salvou ele. É isso salvou mesmo. A vida dele. Isso mesmo, muito lindo mesmo. Parabéns pela essa história. Ele colocou no livro que ele escreveu. Certo. Isso foi em 1999, que o sonho dele era chegar no ano 2000. Ele fez 89 anos, dia 12 de abril, ele faleceu dia 30 de abril, no dia que o livro ficou pronto. Ele não chegou a ver o livro. Então, eu ia até trazer o livro, mas eu me esqueci. Memórias de um Boiadeiro. Então, o meu nome está no livro. Muito linda a sua história de verdade. Vou te fazer uma pergunta, mas você já nos deu quase uma resposta, né, sobre isso, porque eu vou lhe pedir para você nos contar, referente à sua formação literária, como despertou esse ingresso como escritora. Eu sou contadora de história, desde criança. Eu adoro ficar contando histórias. Eu inventava minhas histórias e contava para os colegas. Até na sala de aula, as minhas colegas achavam que quando eu explicava o que a professora tinha ensinado, elas entendiam melhor que o professor. Você está contando uma história para nós. A gente
entende melhor do que quando a professora fala. E aquilo foi ficando na minha mente, né? Nossa, eu então gosto de contar histórias. Aí eu li muito a história sagrada, lia muito... Era o que a gente estudava em colégio de freiras, que a gente tinha acesso, era a Bíblia, as histórias sagradas. Eu gostava muito de ler e contar para os colegas essas histórias, fazia teatrinho dessas histórias. E passei a inventar, vamos dizer assim, inventar histórias. E eu punha no papel essas historinhas que eu escrevia e contava para minhas colegas de catecismo, né? Que a gente fazia aula de catecismo e eu contava. E a coordenadora, o padre lá da minha paróquia, não, você tem muito jeito, você pode vir ajudar aqui na catequese. A gente quer que você venha contar essas histórias que você está lendo e contando, até as histórias que você está inventando. Eles falavam inventando, né? E a partir disso eu passei a escrever várias historinhas, mas nunca pensei que aquilo fosse um trabalho literário. Aquilo para mim era uma diversão, Sim. né? E me tornei professora de história. E na sala de aula, a matéria, eu ensinava para os alunos, especialmente o pessoal do colegial, eu fazia teatro na sala. Eu ia vestido, eu ia com fantasia. Se eu ia falar dos índios, ia falar de Cristóvão Colombo. Cada personagem importante eu ia trajado. Então, as minhas aulas eram uma atração, né? Ninguém perdia minhas aulas, porque eu contava história. Ele não imaginava que aquilo eu estava dando a matéria. Sim. Ou então eu tinha que dar na época da conquista da Ásia pelos europeus, eu me baseei no livro Shogun, né? Então eu fazia com que eles lessem o livro e a gente discutia o livro e eu dava a matéria baseada naquilo que a gente estava contando no livro. Para eles, a gente estava discutindo o livro. Sim. Né? Então, aquele ato de contar história ficou impregnado no meu ser. Eu não consigo me desvencilhar disso. Tudo que eu vou fazer tem uma história. Então, é uma coisa muito importante. E os amigos de Araçatuba que são escritores, você tem que escrever, você tem que publicar o livro. Eu tenho muitas histórias prontas, escritas. Sim. Aliás, eu tenho outros livrinhos prontos, não estão editados, mas não foram publicados. Mas de histórias que eu fui escrevendo e fui guardando. Então, quando eu publiquei esse livro, a Cadelinha Sula, eu ganhei um prêmio, né, lá na cidade, de publicação de livro. Então, eu publiquei esse livrinho. Por isso que é o único que está publicado. Mas eu tenho muitas histórias. Então, a parte literária acabou se tornando parte da minha vida, né? O contar história me levou para a escrita. Certo. Que, na verdade, já fazia parte, você ainda não tinha... eu não tinha percebido que aquilo era literatura. E inocentemente fazendo, contando, mas não trouxe como uma verdade para a tua vida, para você chegar a escrever um livro. Eu citei o livro A Cadelinha Sula, mas sei que você já teve participação em outras coletâneas, né? Primeiro fale um pouco sobre a coletânea e depois destrinche esse livro, que eu achei muito linda essa história. Pode ficar à vontade. Em Araçatuba, na Academia de Letras de Araçatuba, tem um grupo chamado Grupo Experimental. E a gente se reúne uma vez por mês e lá os participantes não são acadêmicos, mas são orientados por acadêmicos para escrever, para melhorar a escrita, para ter ideias. E a gente, uma vez por ano, se edita um livro com os escritos dos participantes. Eu participei já faz um tempo, mas também eu tenho um amigo, professor, escritor, que edita sempre livro, coletâneas e convida os amigos que escrevem para participar. Eu também tenho participação em outras coletâneas sem ser da Experimentânea. Sobre o livro Cadelinha Sula, como eu disse, é um livro que eu ganhei um prêmio para editar. Essa história é uma história real que aconteceu com o meu primeiro neto. A Cadelinha Sula, uma cadelinha vira-lata, né? Aqui tem a foto dela. E eu também fui a ilustradora desse livro. Escrevi, o próprio neto me contou a história, lógico que chorando, né?
e eu fui a ilustradora do livro porque me emocionei demais com a história. Esse neto, desde pequenininho, eu fui a primeira pessoa a vê-lo. Antes do pai dele lá no hospital, fui eu que vi primeiro. Então, sou muito apegada. E ele começou a aprender a falar com as historinhas que eu contava da Pombinha, né? Eu contava uma historinha da Pombinha e cantava com ele. Então, as primeiras palavras foram vovó Pombinha. Então, é uma coisa muito, muito forte a nossa ligação. E quando ele me contou essa história, que aconteceu com a cadelinha dele, eu escrevi, fiz um rascunho e depois eu preparei em folha no computador e mandei para ele, sem pretensão nenhuma. A mãe dele, ele mora em Campo Grande e eu moro em Araçatuba, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A mãe dele me ligou, nossa, ele tá chorando, o que aconteceu? Aí eu pedi para ela que ele mostrasse a ela o livrinho que eu tinha mandado, né, como se fosse um rascunho. E ela ficou muito agradecida, que foi lindo, que ele nunca ia esquecer aquela cadelinha que agora tinha virado um livro. E aí surgiu esse edital de publicação de livro em Araçatuba, eu inscrevi e ganhei o prêmio. Então, eu imprimi. Eu ganhei o prêmio e ele foi impresso e foi feito o lançamento do livro, que foi emocionante e foi dedicado a esse meu neto. Meu neto, daqui uns dias ele completa 21 anos, está no 3º ano de medicina. Eu tenho o maior orgulho dessa criatura que me inspirou tanta coisa, né? E fiquei muito feliz do livro ser apreciado por muita gente. Sim. Muita gente já me ligou falando que adorou a história. Eu fiquei muito encantada com isso. Sim, com certeza. Eu li a história, é muito linda mesmo. Linda de verdade, né? Então, vale a pena. Você que ainda não leu, leia o livro. Você vai ver que coisa linda essa história. Não só porque a avó trouxe uma história contada e real agora, Sim. Uma história real, né, do seu neto, mas porque é muito emocionante essa história. Duxtei, você já participou de algumas coletâneas, né, do Experimentânia, que é um livro publicado, publicado pela Academia Araçatubense de Letras. Você pretende continuar nesse projeto ou já tem uma outra próxima obra de sua autoria em andamento? Olha, eu não tenho participado tanto no projeto da Experimentânia de Academia, porque eu estou num outro projeto lá da Academia que se chama Poesia no Muro. As pessoas da cidade oferecem um muro e escolhem um verso, escolhem uma frase de algum escritor brasileiro, algum poeta brasileiro ou araçatubense, e eu vou para o muro e pinto uma figura, pinto aquela frase e uma figura ligada àquela frase. Então eu já estou num outro projeto da academia. Agora todo mundo fala que eu sou pichadora, lógico que não é pichação, né? Mas eu estou adorando. Já pintamos mais de 20 muros na cidade. A gente teve uma parada de outubro e agora até final de novembro nós vamos recomeçar, porque eu tenho uma ajudante, uma colega que participa comigo, ela ficou doente. Quando ela melhorou, quem ficou doente fui eu, então a gente teve que dar uma paradinha até a gente melhorar, porque a gente fica na rua, no sol quente. É sábado e domingo nós estamos lá na rua pintando o muro. Então não vou participar tão já dos projetos da Experimentânia, mas eu tenho outros escritos, outros livrinhos prontos. A minha ligação com animais é muito forte. Eu até falo lá em Araçatuba, Duxtei, aquela que já foi cachorro, porque eu acho que eu já fui cachorro. Eu sou muito ligada aos animais, especialmente os cães. Todos os animais de rua, perdidos, eu vejo. Eles vêm perto de mim, eu sou voluntária para procurar os donos, ou os donos encontrar os animais. Então eu faço esse trabalho voluntário. E as minhas histórias, os livrinhos que eu tenho pronto, são ligados aos animais. Então eu tenho os animais de minha vida,
eu tenho pronto já, história de alguns cães que passaram pela minha vida, só que não está editado, não está ainda pronto, está pronto a escrita, pronto a diagramação, ainda não foi para a prensa. E tem um outro que está pronto também, ligado à mitologia brasileira, que é A Boa Ação do Saci Pererê e outras histórias. Esse está prontinho, só falta a parte de ilustração, porque eu também sou ilustradora. O problema é que eu escolhi para ilustrar bordado à mão. Então eu estou fazendo trabalho assim, cada ilustração é bordada à mão. Então demora um pouco, né? Esse aqui ainda não está completo, mas já está bem encaminhado. Olha essa. A outra página de ilustração. Lindas. Então está muito demorado, porque são muitas ilustrações. Olha essa. Essa aqui é a última ilustração do livro, do Saci Pererê. Então é muita mão de obra, né? E eu tenho que fazer devagar, porque eu bordo só de noite, porque de dia eu tenho outras atividades. Eu pinto, eu jogo, eu faço um monte de coisa, porque eu sou atleta da terceira idade, né? Sou campeã de vôlei adaptado lá na minha região. Sou campeã de coreografia também nos Jogos dos Idosos, Araçatuba é campeã. Então eu fico meu dia todo tomado com atividades. Ou eu tô correndo atrás do cachorro perdido, ou eu tô jogando vôlei, ou eu tô pintando, porque eu sou pintora, né? Sim. E atualmente as minhas pinturas, eu estou usando como suporte a madeira. Adorei pintar em madeira e estou muito voltada para a pintura religiosa. Sim. Não sei, me deu uma vontade, assim. Então eu estou pintando na madeira. Eu pintei recentemente um Jesus, o Bom Pastor, um Jesus com o carneirinho no ombro, numa madeira de 1,20 m por 80 m. Então é bem grande. Estou pintando um outro coração de Jesus numa madeira de 1,20 m por 70 m. Então, coisa assim muito grande, então muito demorado. Eu pinto com pincel 1, pincel 0, pincelzinho fininho, né? Então é bem demorada essa minha atividade. Mas eu pretendo agora em 2023 lançar esses livrinhos que já estão prontos, né? Certo. Então essa seria uma das perguntas que faríamos a você, se tem alguma coisa, mais uma obra aí no forninho, mas você já nos falou sobre ela. Então, entre tudo que você já nos falou que você faz, né, qual delas que você se identifica mais, que você diz assim, rapaz, de tudo eu gosto de fazer, mas essa aqui eu faço com mais afinco? Olha, eu gosto muito de jogar, né? Por isso que eu sou jogadora. Eu sou atleta desde criança. Mas a equipe de jogos da terceira idade é uma coisa assim muito boa, é uma amizade muito forte, porque nós somos todos acima de 60 anos. Eu já vou completar 76 anos, ninguém acredita que eu vou completar 76, nem eu mesma acredito que eu vou completar 76 anos. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é cantar. Eu canto na igreja, eu canto nos asilos onde eu vou contar história, nas creches eu canto, ensino as crianças a cantarem. Então, quando eu fui selecionada para ir para o The Voice, eu falei, eu não sou cantora profissional, eu sou cantora de igreja, eu sou cantora da creche, eu sou cantora dos asilos. E eles gostaram dessa história, por isso que me selecionaram. E para mim foi o maior orgulho, né? Representar a minha cidade. E eu tinha um compromisso para cumprir. Porque eu falava com meu pai que eu queria ser uma artista importante. Ele falou, se você for artista importante, eu quero ver você representar num palco em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em São Paulo eu já tinha conseguido, porque eu fiz 2 eventos teatrais aqui na FEPESP, né? Fiz uma peça de teatro, fiz um musical da Carmen Miranda. Então, bom, São Paulo eu já consegui. Apesar de já ter falecido há muito tempo, o meu compromisso continua. Sim. Quando eu fui convidada para ir para o The Voice, que eu falei, onde é? É aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não, eu aceito na hora. Porque como que eu ia cantar no Rio de Janeiro se eu não conhecia ninguém? E cantar num palco que na época era um dos mais importantes do Brasil, porque todo mundo
quer assistir o The Voice, aceitei na hora. Se virasse a cadeira, se não virasse, para mim não tinha muita importância. O importante para mim era ir lá cantar, isso eu fiz. E adorei, gente, adorei. Lá todo mundo sabe que eu fui uma cantora do The Voice e tenho muita honra. Certo. Aproveitando a oportunidade, você faz um trabalho como contadora de história, que é um projeto social de incentivo, né, à leitura. Nos conte como seria esse incentivo. Então, eu conto histórias, eu vou contar ou nos asilos para os velhinhos, né, que estão lá, muitos estão até abandonados, né, a família nem vai. E vou também nas creches, na PAI, na AMA. Então, quando eu vou contar nas creches, antes eu fazia o trabalho com o meu cachorro. Eu tinha um cão que era chamado cão cidadão, que ele tinha sido adestrado para trabalhar com criança excepcional. Eu levava ele, levava uma revista, abria para ele ler. Aí eu virava a página, ele lia, eu virava a página, ele lia. Eu falei, tá vendo? Até o meu cachorro lê, vocês têm que aprender a ler. Lógico que eu punha uma raçãozinha ali, aí ele punha o focinho como se ele estivesse lendo, sim, mas ele estava comendo a ração. Então as crianças acreditavam que o cachorro estava lendo. Então quando eu contava história com o cão, aquilo serviu muito de incentivo. Então agora, como eu não tenho mais o cão, que ele faleceu, eu vou e levo uma porção de livrinhos bem que a gente ganha, a gente faz o trabalho de ganhar o livro, as pessoas doarem alguns livrinhos, e vou nessas creches, conto algumas histórias e falo, olha, tem muito mais histórias importantes aqui dentro desse livrinho, e faz algum sorteio, alguma coisa entre as crianças para elas lerem. Então, o incentivo é nesse sentido, né? Contar história e falar que aquelas histórias eu aprendi lendo o livro. Tem muito mais história dentro dos livros, e as crianças, então, têm que ler para poder tomar conhecimento, sim, dessas histórias. Sim, tem que ter um interesse, né? Sim. Lamentavelmente, precisamos encerrar o programa. Agradeço mais uma vez a participação da nossa associada escritora do Stay. Eu é que agradeço a oportunidade de ter sido convidada para esse programa. Me sinto muito honrada de fazer parte desse programa da FIPESP. Foi com muita alegria que vim aqui contar um pouco da minha vida. Muito obrigada a vocês. Aproveitamos para deixar um convite a você, associado escritor, que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse projeto. Entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme a descrição no vídeo. Será um prazer em contar com a sua participação no próximo programa. Até a próxima. Até mais.